Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos. Eu sou o pastor João Batista da Silva. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez. E hoje, no 7º estudo introdutório do livro do Apocalipse, que é o livro A Revelação do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus deu a ele para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. E o Senhor revelou aos seus servos, trouxe para nós esta revelação para esses últimos dias. Nós já estamos estudando este livro já há um tempo e estamos hoje no 7º estudo e nós teremos um estudo muito especial. Esses estudos são para que você entenda o livro do Apocalipse. Sem estas palavras, mensagens introdutórias, você não terá compreensão do livro. Então esteja atento, porque iremos passar para você coisas especiais. Por exemplo, hoje nós estaremos estudando o propósito do arrebatamento. Qual é a razão do arrebatamento? Por que o arrebatamento? E o que o Senhor tem na mente? O que Jesus tem na mente quando ele estabeleceu o arrebatamento? Porque não precisaria ter o arrebatamento. Mas Deus, ele trabalha com um plano. Ele tem um propósito. E o arrebatamento, ele tem um propósito. Iremos passar para você hoje cerca de 20 propósitos do arrebatamento. Na semana, mais 20 propósitos. São temas riquíssimos, versículos tremendos para a sua vida. E acredito que no outro estudo, nós estaremos compartilhando, eu creio que é o coração da mensagem do arrebatamento, no Apocalipse, requisitos para o arrebatamento. Como nós falamos, você tem uma viagem marcada, você precisa do passaporte, você precisa do visto, você precisa de tudo aquilo que você precisa para uma viagem internacional, para uma viagem importante. Então, nós compartilharemos com você esses temas, você terá os versículos aí na sua tela e você vai poder congelar essas imagens, estudar os versículos, anotá-los. Eu recomendo, como falamos para líderes de células, líderes de grupos de crescimento, líderes de grupos caseiros, você vai ser grandemente abençoado por Deus. E você que é pregador, que prega, que traz uma mensagem, comece a estudar esses versos, o livro do Apocalipse, comece a aprofundar, porque é a mensagem dos últimos dias. Então, esse tema de hoje, propósitos do arrebatamento, eu estou compartilhando isso. Eu estava estudando no Texas em 86 e ao terminar o meu estudo, um colega de quarto disse-me: toma este livro para você. E assinou, fez uma dedicatória. Eu coloquei o livro e guardei, coloquei no meio das minhas coisas e trouxe-o. E depois eu fui vasculhar, é do mesmo autor da Bíblia Dake. Você tem a Bíblia Dake, que é uma Bíblia abençoada, é o mesmo autor. E eu comecei a analisar, a estudar esse livro e louvei a Deus da sabedoria que aquele irmão teve. Ele não sabia que eu estaria estudando hoje este livro, mas este livro é o chamado Arrebatamento e a Segunda Vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu procurei na internet e lá está o livro. Ele não é traduzido, você precisa ler inglês para você ter acesso ao que ele quer dizer ali, as mensagens que ele passa. Mas eu traduzi especialmente essa parte de propósitos do arrebatamento, estarei compartilhando com você e vamos honrar então esse nosso irmão em Cristo, autor da Bíblia Dake, e que está nos passando todo esse material que nós estamos aproveitando, ok?
Eu gostaria que você abrisse o seu coração e que você ouvisse estas mensagens, todas estas mensagens, com o coração aberto, com sede, e o Espírito do Senhor estará dando para você a revelação. E você um dia vai estar também pregando este tema. Este é o 7º estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós estaremos falando sobre propósitos do arrebatamento. Propósitos do arrebatamento. Eu estaria passando para você vários textos, vários versículos, e você certamente vai acompanhar nesse tema aí, propósitos do arrebatamento. Jesus, ele tem certamente um propósito para tudo que ele faz. E quando ele estabeleceu um plano na terra para a igreja, ele daria um tempo para que a igreja vivesse na face da terra, para que todos os irmãos, os salvos, se preparassem, e depois ele voltaria para buscar os seus. No futuro estaremos estudando as vezes que Deus visitou o seu povo na face da terra. Por exemplo, o povo de Israel tinha desejo que o Senhor viesse visitá-los com um propósito, quando o povo estava cativo no Egito. E Deus veio e visitou o seu povo. A igreja hoje espera, já há cerca de 2000 anos, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor virá. Com o mesmo propósito que ele veio para Israel, ele virá para a sua igreja aqui na face da terra. Então vamos ver o primeiro propósito. Qual o primeiro propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo? Para que Cristo receba os salvos de todas as eras passadas para si mesmo. Isso é muito importante. Somos dele. Pertencemos a ele. Então Jesus veio para buscar os seus. E diz aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E olha aqui o que ele está dizendo: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o primeiro propósito do arrebatamento, que está em João 14, versículo 1 a 3. O segundo propósito do arrebatamento é para levar todos os salvos que foram raptados ou arrebatados para o céu. Então você sabe que não iremos ficar aqui para sempre. Nós que fizemos uma aliança com o Senhor virá para nos levar. Nós iremos ver no futuro. A nossa pátria não é esta. A nossa pátria está no céu. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha, ele está tendo aqui uma clareza de revelação. Então, o apóstolo Paulo, que está falando aqui em Tessalonicenses 3,13, ele está dizendo da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, do propósito que Deus tem para com a igreja aqui na face da terra. Para encontrar com os salvos nos ares. 1 de Tessalonicenses 4:16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Olha, incrível isso aqui. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tessalonicenses, a primeira epístola, 4, 16 e 17. Meu irmão, eu gostaria que você não esquecesse isto. Se você tem aliança fechada com Jesus, você participará do arrebatamento. Por quê? Lembre-se de uma coisa, funciona mais ou menos assim. Os que morreram estão nos túmulos, os seus corpos foram comidos, devorados pela terra, mas os seus restos mortais estão ali em algum lugar. Tem também os que morreram no fogo, os que morreram na água, os navios que afundaram, como o Titanic, esses estão aí em algum lugar, debaixo da terra e outros debaixo das águas, no fundo do mar, nas profundezas do mar, dos oceanos. Quando Jesus vem, quando nós morremos, as pessoas que morrem em Cristo, elas morrem em Cristo e a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus. Jesus falou com aquele ladrão, havia 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Diz que um chamava-se Dimas e outro Gestas. Gestas era o que blasfemava. E Dimas também, mas Dimas mudou de ideia, olhou para Jesus, viu algo diferente nele e se converteu. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Não amanhã, tá? Não depois, não daqui a um ano, mas hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Tanto é que aquele homem morreu depois, porque vieram, quebraram as pernas dele, e ele morreu, sentiu muita dor, mas ele já estava salvo, ele já tinha feito aliança com Jesus. Ele estava pagando pelos crimes dele, mas em relação a Jesus, ele já estava salvo. Seu nome já estava escrito no livro da vida. Então, todos os que morreram, o Espírito está com Jesus no lugar chamado paraíso. Porque Jesus: estarás comigo hoje no meu paraíso. Então, aqueles que morrem hoje com Jesus vão para um lugar chamado paraíso. Quando Jesus retorna no arrebatamento, ao retornar, Jesus vem. E quando Jesus estiver vindo, retornando na sua volta, ele vai ficar nos ares. Aqueles que morreram, que o espírito está lá no paraíso, é mais ou menos assim: vem, dá um mergulho na sepultura e levanta com um corpo novo. É como uma semente que foi colocada debaixo da terra e que mais cedo ou mais tarde ela vai brotar. O corpo está ali. Os que morreram no mar, se tiver algum irmão crente lá no Titanic, ele vai ressuscitar do Titanic. Então, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eu e você que estivermos na terra, no arrebatamento, nós iremos ver este movimento, esta manifestação sobrenatural de mortos ressuscitando. Porque eles vão levantar aonde morreu, aonde caiu, aonde foi enterrado, aonde foi queimado, aonde foi afundado. Então o corpo vai se levantar dali. E eles vão ficar com Jesus no céu. Quando eles estiverem subindo ao encontro de Jesus, os mortos, nós iremos ver tudo isso. Quem é salvo vai contemplar tudo isso. E a Bíblia diz: num abrir e fechar de olhos, enquanto os mortos estiverem ressuscitando, os que morreram em Cristo, tá? Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar lá na frente, depois do milênio. Isso vai acontecer. O julgamento do trono branco. Lá na frente, lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Então, os que morreram em Cristo estarão ressuscitando, e os que estão vivos em Cristo, uns estarão sendo ressuscitados e os outros estarão sendo
transformados. E a Bíblia diz que subiremos juntos, ao mesmo tempo, vivos e mortos em Cristo. Os que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo subirão ao encontro do Senhor nos ares. Então, o que eu quero que você entenda é que, se você morre hoje, ou antes da vinda de Jesus, do arrebatamento, você participará da mesma forma do arrebatamento. Porque o arrebatamento é para os que morreram em Cristo e para os que estão vivos em Cristo. Então lembre-se deste texto aí, que está nesse capítulo de Tessalonicenses, a primeira epístola, do capítulo 4, especialmente dos versículos 13 a 18. Leia e devore este livro, porque você vai entender melhor no que se diz o arrebatamento, ok? 4. Para estabelecer os salvos em suas mansões. Esse capítulo 14 de João é tão especial, do versículo 1 ao versículo 3, que nós já passamos este capítulo, esses versículos várias vezes, mas ele tem muita coisa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja bem, na casa de meu pai há muitas moradas, tá? E ele diz assim, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele fala muitas moradas e lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está dizendo que foi preparar muitas moradas, foi preparar lugar, e quando ele preparar estes lugares, ele voltará para nos levar. Lá no futuro iremos falar sobre a Nova Jerusalém, e você vai ficar impressionado. Eu já estudei alguma coisa sobre a Nova Jerusalém, e alguns dizem que hoje, falando sobre vou preparar-vos lugar, e eles, na casa de meu pai há muitas moradas, dizem que a Nova Jerusalém hoje, ela comporta cerca de 15 a 20 vezes o número de habitantes que há hoje na face da terra. Olha como Deus é sábio. Ninguém vai ficar de fora dos muros. Deus tem lugar para todos na Nova Jerusalém. E é por isso que ele vem, para estabelecer os salvos em suas mansões. Isso é um privilégio muito grande. Estamos falando do propósito do arrebatamento. 5, para trazer grande alegria aos ganhadores de almas. Eu amo este aqui, tá? Dizem que um missionário, um evangelista, tinha trabalhado muito para o Senhor em um certo lugar. Ele vinha em um voo, estava chegando e tinha ali um político muito famoso. E ali aquele político tinha viajado de primeira classe, estava sendo recebido com muita alegria, fanfarra, euforia, bandas. E aquele servo de Deus ali, humilde, ele falou: Senhor, eu sou o teu servo, eu trabalho tanto para o Senhor e eu não sou reconhecido. Este homem é um político. Olha a vida dele, como a de muitos aí, e ele está sendo, sabe, reconhecido. Há bandas, fanfarras tocando. Olha a alegria deste povo. E ele então ouviu a voz de Deus falando para ele: filho, você ainda não chegou na sua pátria. Você ainda não chegou na sua pátria. Então ele está dizendo aqui, para trazer grande alegria aos ganhadores de almas. 1 de Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz: porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo.
E ele diz aqui, 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 14. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa glória no dia do Senhor Jesus, ou no dia da vinda do Senhor Jesus. Isto é, todos os que estão trabalhando para Deus entenderão que Jesus virá buscar os seus. E uma das razões, eu vou tirar um tema, um estudo à parte só para isto, a recompensa dos salvos. E vou mostrar para você que salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Quando você acredita em Jesus, Deus bate o martelo e ele te justifica, te declara salvo e o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas há uma outra recompensa, que é a recompensa daqueles que trabalham para Deus. Você sabe que nem todos militam pelo Senhor na igreja. A igreja muitas das vezes é composta de pessoas que não fazem nada para Deus. Então, meu irmão, você vai para o céu da mesma forma, ou trabalhando arduamente para Jesus, independente de ser pastores ou não. Eu conheço pessoas que trabalham muito mais do que eu, especialmente hoje. Trabalham muito mais do que eu na obra do Senhor, mesmo não sendo vocacionadas, não sendo pastores, pastoras, apóstolos, ou apóstolas, ou missionárias, pessoas que são simples, pessoas que amam a Deus, que jejuam, que oram, que pagam o preço e que somam, pessoas simples. Elas, além de serem salvas, elas terão um grande galardão. Salvação e galardão são duas coisas diferentes. Da mesma forma que nós explicamos no estudo de número 6, a diferença do arrebatamento e da segunda vinda. Assim como há o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, há diferença entre salvação e também galardão. Muitos salvos vão ter, claro, o seu nome escrito no livro da vida, ou todos os salvos terão o seu nome no livro da vida, mas nem todos os salvos terão galardão. Se você quer ter galardão, meu irmão, trabalhe para Deus. Descruze os braços e faça a obra do Senhor. 6. Para apresentar os salvos a Deus no céu. 1 de Tessalonicenses 3,13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, ou salvos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. 7. Para que os salvos sejam plenamente santos, no corpo, na alma e no espírito. Para que os salvos sejam plenamente santos, no corpo, na alma e no espírito. Ele diz aqui: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos seminários eles têm uma doutrina chamada a doutrina do homem, como tem a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamada de cristologia. A doutrina do Espírito Santo é chamada pneumatologia, não é pneumologia não, pneumatologia. E tem a doutrina dos anjos, tem a doutrina do senhorio de Jesus Cristo, tem a doutrina da igreja, que é chamada eclesiologia, tem estudo das últimas coisas, que é chamado escatologias, que é chamado escatologia, estudo ou ciência, conhecimento das últimas coisas. E por aí vai, essa é a teologia. E dentro do estudo do homem,
O homem é dividido em corpo, alma e espírito. Mas alguns insistem que o homem é apenas alma e corpo. Não, a Bíblia está dizendo aqui, meu irmão, isto é, quer queira, quer não. O homem é corpo, alma e espírito. Pastor, qual é a melhor definição de homem? O homem, ele é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Esta é a melhor definição de homem. E a definição assim mais filosófica e científica, uma delas é que o homem é chamado de antropos. E um dos significados de antropos quer dizer aquele que olha para cima. Isso é, o homem é diferente dos outros animais, que tem apenas corpo e alma. Por isso que os animais não vão para o céu. Só vão para o céu o homem, porque foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Ok? Oitavo, para que os salvos sejam julgados perante o trono de julgamento de Cristo. Eu amo este aqui, 1 Coríntios 3, 11 a 15, que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Eu amo este capítulo, mas, infelizmente, eu não vou poder explicar. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus é o fundamento nosso. E depois de salvos, tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então ele está dizendo aqui, para que os salvos sejam julgados perante o trono de julgamento de Cristo. É um trono de julgamento que o cristão vai passar para receber a sua coroa, para receber a sua recompensa. Não é a salvação, porque a salvação já é assunto resolvido. O martelo já foi batido. Como eu falei, eu vou tirar um estudo só para explicar isso para você. Porque o Apocalipse tem vários textos que falam sobre galardão, galardões. Eu vou te dar um exemplo. Uma senhora, ela era uma senhora muito rica e tinha sido abençoada com a prosperidade material. E ela não fazia nada para Deus. Ela mal ia para a casa de Deus, levava sua Bíblia com muito custo. Ainda certamente achava que era um grande trabalho carregar a palavra de Deus para a casa do Senhor. E um dia ela estava cansada da vida cristã, achava que a vida cristã era muito chata, entediante. Ela foi dormir e ela teve um sonho que deixou-a muito aflita. Ela dormiu e sonhou que tinha chegado ao céu. E Jesus foi recebê-la. Aliás, o anjo foi recebê-la. Era um anjo muito poderoso. Certamente ela confundiu aquele anjo com Jesus, mas depois ela viu que era o anjo do Senhor, que estaria mostrando para ela as mansões celestiais. Vamos estudar isso na Nova Jerusalém. O lugar onde todo salvo vai morar quando terminar a sua vida nessa terra. E ela saiu, e o anjo saiu com ela, mostrando naquelas ruas de ouro, e ela começou a ficar impressionada. Ela ficou tocadíssima. Uma mulher rica que conhecia tudo. Ela diz, mas tudo aqui é lindo. Olha essas mansões, olha essas casas. Eu nunca vi mansões tão lindas iguais a estas, em lugar algum. E ela ficou perguntando, de quem é essa mansão?
de quem é essa mansão? Ela diz, não, olha, isso aqui, quando aquele irmão lá da sua igreja, ele terminar os dias dele na terra, ele vai morar aqui, nessa mansão. Essa mansão é dele. Aí, o anjo foi saindo por uma rua e viu uma outra mansão muito bonita. Aquela mansão era linda, mas era muito linda mesmo. E ele perguntou, olha, ela perguntou, de quem é essa mansão? Ela não se conteve. Ela disse, não, eu tenho que perguntar de quem é essa mansão. E finalmente o anjo disse, essa mansão, ela pertence àquela secretária que trabalha na sua casa. Aquela mulher que lava suas panelas, que lava o seu piso. Ela é serva de Deus, mas ela é muito fiel. Quando ela varre a casa, ela diz, Senhor, tira a sujeira do meu coração. Quando ela lava as panelas, ela diz, Senhor, passa pelo Espírito Santo, olha a bucha, o bombril, aí, Senhor, para tirar toda a sujeira da minha alma, do meu espírito. Eu quero ser santa, eu quero ser consagrada. Senhor, não quero me contaminar com as coisas desse mundo. E aquela jovem era consagrada, muito consagrada a Deus. Era uma pessoa simples, mas amava a Deus de coração. A mulher ficou impressionada e disse, puxa, se esta casa é da menina que trabalha lá na minha casa, a minha secretária, a minha mansão deve ser, olha, quero ela. Então se preparou para um negócio assim chocante. Queria deixá-la atônita. Mas ela disse, seu anjo, se o senhor não se importasse, eu gostaria de ver aonde eu vou morar quando vier para este lugar. E o anjo disse, pois não. E o anjo saiu assim de umas ruas e entrou por umas ruas escuras e já não tinha mais calçamento e chegou lá numa casa assim, parecendo casa de favela, umas madeiras jogadas, uns pedaços de madeiras jogados e uns materiais jogados ali, e o anjo diz, olha, é aqui que a senhora vai morar quando a senhora terminar os seus dias na terra. E ela ficou certamente, né, não sei se chateada, mas desapontada, porque, olha, se a secretária dela tinha uma casa tão linda, uma mansão tão linda daquela, ela esperava uma coisa muito grande, porque ela era uma mulher muito rica aqui na terra. Uma mulher muito poderosa e crente. Só que o anjo disse, você está desapontado com sua casa, com a sua mansão é esta. E ela perguntou, mas por que, seu anjo? Por quê? Por quê? Ela disse, nós estamos edificando a sua mansão com os materiais que a senhora está mandando aqui para o céu. Isso é, ela tinha a salvação, mas ela não teria galardão. Não pegue essa história ao pé da letra, porque eu sei que você está aí perguntando, pastor, vai ter favela no céu? Vai ter rua de buraco? Vai ter esgoto lá no céu? Não é isso que eu quero dizer. Deus mostrou para ela, na realidade dela, para que ela acordasse. E ela acordou e deu um salto, sentou-se na cama, caiu de joelho, já pedindo perdão a Deus pela sua negligência. Então, para que os salvos sejam julgados perante o trono de julgamento de Jesus Cristo. Número 9, para confirmar os salvos irrepreensíveis. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 8. Para confirmar os salvos irrepreensíveis. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 8. O 10º, para conceder aos salvos posições como reis e sacerdotes, para reinar e governar toda a criação. 1 de Coríntios 5, 1 de Coríntios 6, 1 a 3. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, isso é, os irmãos da igreja? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?
Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Meu Deus, isso é muito especial. E aqui eu tenho outro versículo que eu posso mostrar para você, que está aqui, para conceder aos salvos posições como reis e sacerdotes, para reinar e governar toda a criação. Lucas 22, 30. Jesus falando para a equipe de 12 deles, aqueles homens que o amavam de coração, que tinham renunciado tudo para servi-lo. Diz o seguinte, Lucas 22, 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Isso aqui é depois do arrebatamento. Eu vos assenteis sobre tronos. Isso está lá no Apocalipse, capítulo 5. 4 e 5 do Apocalipse. Aqui continuando, Lucas 22, 30. Julgando as 12 tribos de Israel. Jesus está falando com sua equipe de 12. Jesus está falando com homens que renunciaram tudo para andar com ele. 11ª, para ressuscitar todos os salvos do Novo e também do Antigo Testamento. Para ressuscitar todos os salvos do Novo e também do Antigo Testamento. 1 Coríntios 15, 22, 23 e depois João 5, 28 e 29. 1 Coríntios diz, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Veja bem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E agora João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E você pode ler também a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 35 a 44. São textos especiais, são textos lindos, que está mostrando para nós o propósito do arrebatamento. Propósitos do arrebatamento. Por que o arrebatamento? Por que tem que ter o arrebatamento? O arrebatamento é quando todos os que são de Jesus serão levados para o céu. Se você não assistiu, assista ao DVD número 4, aonde nós inserimos ali uma mensagem revelada de um irmão em Cristo que presenciou no Espírito como será o arrebatamento. É algo muito especial, meu irmão. Não deixe de se preparar, não deixe de estudar a palavra, santifique sua vida. A Bíblia diz que o Senhor quer que sejamos santos no corpo, na alma e no espírito. É difícil, mas não é impossível, porque nós temos o mundo, a carne e Satanás. 12. Para mudar os salvos da mortalidade para a imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 e Filipenses 3, 21, que diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando do arrebatamento. E Filipenses 3, 21 diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as demais coisas. Então, eu e você temos um corpo perfeito, mas é um corpo fraco, ele é limitado. Você tem que tomar banho, você tem que comer, você tem que escovar os dentes. Você faz isso, não faz? Todo mundo faz. Olha,
Você tem que, para sobreviver, você tem que ter dinheiro, você tem que ter tanta coisa. Você tem que cortar o cabelo todo mês, tem que fazer a barba toda semana. Olha, às vezes a vida se torna cansativa, tediosa, por causa desse corpo. É lindo, é perfeito, mas é um corpo limitado. Jesus vai fazer com que este corpo seja um dia imortal, ele seja glorificado, esse corpo seja igual ao corpo dele. Vamos ver a próxima, 13ª, para recompensar os salvos com diferentes glórias. 1 Coríntios 15, 35 a 44. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Que coisa linda! O Senhor está dizendo que nós teremos um corpo semelhante ao dele, quando ele ressuscitou. Deus poderia nos dar um corpo semelhante aos de Adão e de Eva, mas não, ele vai nos dar um corpo superior, porque Adão e Eva tinham corpos perfeitos, porque nunca pecaram, mas nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, só que glorificado. Não teremos prazer, alegria, nem sequer desejo de pecar. Isso é uma coisa muito especial. 14º, para dar aos salvos completa vitória sobre a morte, o inferno e a sepultura. 1 Coríntios 15, 51 a 56. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Isso é muito especial. Paulo, ele não teve uma visão clara do Apocalipse, porque essa revelação, como falamos, foi dada ao apóstolo João. Mas o apóstolo Paulo, ele viu o arrebatamento. Ele viu a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a quinta razão
porquê do arrebatamento. O quinto propósito do arrebatamento: para dar aos salvos a vida eterna. Eu amo este versículo que está aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 15 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra grega aí, perecer, quer dizer, para que todo aquele que nele crê não sofra ruína eterna, não sofra morte eterna. Então, meu irmão, talvez você ache que João 3,16 é simples, mas é um dos versículos mais profundos da Bíblia. Se tivesse só João 3,16 na Bíblia, o Espírito Santo falaria conosco todas as outras verdades e daria para a gente só esse versículo aqui. 16ª, para mostrar aos salvos as riquezas e graça eternas de Deus. Efésios 2,7 e Efésios 3,11. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E Efésios 3,11 diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 17ª diz o seguinte: para dar aos salvos a herança do reino. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados ou sodomitas, e aqui tem nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, a 17ª é a seguinte: para dar aos salvos a herança do reino. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas essas pessoas aqui, elas foram salvas das trevas, do pecado, do mundão mesmo. E hoje na igreja nós temos pessoas que vieram do mundão, da pesada. Mas essas pessoas, quando são lavadas e salvas, transformadas, elas mudam totalmente as suas vidas. A pior coisa da vida de um ser humano é viver enganando a igreja, enganando as pessoas. É quando a pessoa está no adultério, está na sodomia, está no homossexualismo, vivendo como crente e nessas práticas que a Bíblia diz aqui, nesse versículo, que Deus abomina. São pecados que Deus diz, olha, são pecados abomináveis aos meus olhos. Então, meu irmão, se você se diz cristão e você quer participar do arrebatamento,
você tem que abominar, você tem que abrir mão de tudo isso que é contrária à palavra do Senhor. Abra mão do pecado, abra mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E você participará do arrebatamento. Você não vai ficar como aquelas virgens insensatas que ficaram, que quando bateram na porta, o noivo diz: eu não sei quem sois, eu não vos conheço. Então, se você está vivendo no pecado, meu irmão, abra seu olho, lê este capítulo aqui, tá? Para dar aos salvos a herança do reino. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Aqui tem uma relação de pecados, que está dizendo aqui, olha, quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta. A Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, Senhor, nós profetizamos no teu nome. O Senhor dirá para eles: não vos conheço. E vai dizer mais ainda: vós que praticais a iniquidade. Iniquidade quer dizer, uma palavra grega que quer dizer quebra dos meus mandamentos. São pessoas que vivem como crentes, que pregam o evangelho, mas vivem no pecado. Depois você leia um versículo chave para o nosso estudo, que é Mateus, capítulo 5, versículo 19. Mateus 5, versículo 19. Eu acredito que ali é o coração da palavra do Senhor. Ele está dizendo que Deus, ele tem compromisso sim, mas com aqueles que pregam e que vivem a palavra. E que aqueles que realmente que pregam a palavra e não vivem a palavra, não significam nada diante do Senhor. Para dar aos salvos a herança do reino. Aqui é continuando. Efésios 5, 5 ao 6. E Gálatas 5, 19 e 21. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora Gálatas 5, 19 e 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não importa, irmão, você é membro de igreja, você é pastor, você é apóstolo, diácono, se você está aqui, olha, nesses pecados aqui na sua vida, Deus não tem compromisso com você. E você que prega o evangelho, está vivendo no pecado, você vai ouvir naquele dia: não te conheço, aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade, você que pregou o evangelho e viveu no pecado. E há muitos assim, infelizmente. O livro do Apocalipse é um livro muito forte, é um livro direto, um livro sem rodeios, porque é um livro que mostra que Satanás, ele é derrotado, e todos aqueles que seguem ao diabo. Mas pastor, eu não sigo o diabo. Se você ama as coisas do diabo, você ama o diabo. Se você ama as coisas de Satanás, você ama as coisas de Satanás. Então abra a mão de tudo aquilo que não é de Deus e passa a servir a Deus e passa a servir o reino do Senhor. 18ª, para apresentar a igreja a si mesmo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas antes santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Esse aqui é o que Deus quer da sua igreja.
Pastor, será que a igreja consegue isso na terra? Umas mais, outras menos. Nós sabemos que depende do líder. A igreja depende do pastor que tem. Se o pastor ora, a igreja ora. Se o pastor busca, a igreja busca. Se o pastor é santo, a igreja é santa. O cartão postal da igreja é o seu líder. Agora, ali tem irmãos que estão ali na igreja, que sabem que às vezes o pastor é carnal, o líder é carnal, mas ele busca, porque ele quer ter uma vida diferente. Ele diz, eu não quero ter a vida desse homem que prega o evangelho ou desse líder. Mas o alvo do Senhor é que a igreja se aproxime no máximo dos seus mandamentos e como noiva, ela esteja com as vestes brancas preparada para as bodas. Como nós falamos, em breve ela ouvirá, eis o noivo, sair-lhe ao encontro. E ela tem que ter azeite na lamparina e azeite de reserva. 19ª, para completar a obra começada nos salvos. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu irmão, não fique triste não. Tem um texto que diz o seguinte, pois somos feitura sua. A palavra feitura ali do grego quer dizer pima, que é de onde vem a palavra poema. Mas pastor, olha a minha situação. Tem pessoas inconformadas com o que são. Meu irmão, Deus não terminou o projeto na sua vida. Você é um poema de Deus que Deus começou a escrever, mas ele ainda não concluiu. Ele vai concluir o seu poema e vai assinar embaixo. No céu seremos todos parecidos com Jesus. Não haverá defeitos nem falhas, nada, absolutamente nada na nossa vida. Seremos belos de aparências. Tudo aquilo que não adquirimos nesta vida, os complexos que nos atormentaram tanto, nada disso mais existirá, porque seremos belos, seremos bonitos, seremos semelhantes a Jesus, sem mácula, sem mancha, sem defeitos, como os anjos. Seremos parecidos com Jesus, parecidos com os anjos mais belos que existem na face que existe no céu. E a 20ª e última, para mudar e transformar o corpo da humilhação dos salvos. É o que nós acabamos de falar. Você nasceu com defeitos, você nasceu aleijado, você nasceu com tantas imperfeições. Mesmo as pessoas mais bonitas da terra, elas têm limitações. A mulher mais bonita da terra, ela não pode olhar para a mulher que é considerada a mulher mais feia da terra e dizer assim, eu sou bonita e você é feia. Não, você não tem culpa de ser desta forma. Agora lembre-se de uma coisa, há coisas na sua vida que você não vai conseguir mudar. Peça sabedoria a Deus para viver com isso. Mas há coisas na sua vida que você pode mudar. As pessoas criticam as outras. Se é uma pessoa que não gosta de tomar banho, você pode dizer, fulano de tal não gosta de tomar banho. Porque ele não gosta de tomar banho. Ele pode tomar banho e não gosta. Mas você não pode dizer, fulano de tal é feio. Fulano de tal é aleijado. Você não pode dizer isto. Que as pessoas não têm culpa de serem desta forma. Então a Miss Universo não pode criticar a mulher destituída de beleza. Por quê? Porque ela é bonita? Ela não pode fazer isto. E ela sabe que não deve fazer isto. Jamais. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor vai resolver isto no arrebatamento. Aqui o último diz, para mudar e transformar o corpo da humilhação dos salvos. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. Que maravilhas! De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. É tão forte esse versículo de Filipenses 3:20 que eu vou ler novamente. Mas a nossa cidade está nos céus.
Se a cidade que temos no céu, as ruas são de ouro, as portas são de pérolas, os habitantes que moram lá vão ser transformados de uma forma tão grande, vão ser seres lindos, especiais, eu e você. E ele diz aqui, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Meu irmão, fique firme, sirva a Deus, sirva ao Senhor de todo o seu coração, sirva a Jesus com todo o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Devemos amar a Deus com todas as nossas forças. Esse é o estudo do livro do Apocalipse, estudo de número 7, com o tema Propósitos do Arrebatamento. Propósitos do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o estudo número 7 do livro do Apocalipse. Propósitos do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é que você pegue este material, estude e comece também a estudar esse livro. São 22 capítulos. Você tem aí o esboço de todos esses capítulos. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus te dará entendimento. E você vai ser um homem, uma mulher, um jovem e até uma criança, um adolescente que viverá nessa geração e não será enganado, mas você terá a revelação do Espírito Santo. Fique na paz, que Deus te abençoe. Estaremos orando por você, para que você tenha a compreensão do estudo do livro do Apocalipse. A vitória do Cordeiro, a vitória do Senhor Jesus Cristo, a nossa vitória. Fique na paz, shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.